boa noite a todos aí que estão entrando nessa transmissão. Boa noite a você que está aí nos assistindo pelo YouTube e vocês que estão nos assistindo pelo Instagram. Que Deus abençoe a sua vida. Eu decidi fazer esse culto hoje, porque amanhã, domingo, eu estarei no trabalho. Eu estarei no meu plantão, no meu trabalho. Portanto, eu decidi fazer esse culto aqui hoje, no sábado. Eu até pensei em gravar o culto e deixar programado aqui, né, para o horário das 19 horas, mas eu prefiro estar ao vivo aqui com os irmãos, né, fazendo essa transmissão junto com vocês. Irmãos, eu quero falar hoje uma palavra breve que eu quero deixar aqui para o seu coração, mas é uma palavra de esperança para você. O tema da mensagem é a restauração de Deus no vale. A restauração de Deus no vale. Algumas pessoas me falaram na última transmissão, falaram assim, pastor, você está olhando para cima, olha aqui para baixo. É porque é o seguinte, ó, quando eu olho para cá, eu estou olhando para a câmera que me transmite ao vivo para o Instagram. Então parece que eu estou olhando no seu olho. Quando eu estou olhando para cá, eu estou olhando para a câmera que transmite para o YouTube. Então eu procuro alternar entre uma e outra. Então me perdoe, né, no nome de Jesus por isso, mas é algo que vai fazer parte aí dessas transmissões simultâneas, né, para várias redes sociais. Amém? Charles Spurgeon escreveu assim: as estrelas podem ser vistas do fundo de um poço escuro, quando não podem ser discernidas do topo de um monte. Assim também muitas coisas são aprendidas na adversidade, com as quais o homem próspero nem sonha. Muitas coisas nós aprendemos na adversidade. Às vezes Deus nos leva aos vales para nos ensinar coisas que do alto dos montes nós não aprenderíamos. Tema da mensagem: a restauração de Deus no vale. Eu quero falar sobre essa restauração que o Senhor nos concede quando nós estamos passando pelos vales. Sempre eu menciono aqui, antes de iniciar as transmissões, eu peço que você, primeiro, se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva. Nós estamos com 1.980.000 pessoas aqui no YouTube, chegando a 2 milhões. E isso é motivo de muita alegria para nós. Se você ainda não nos segue no Instagram, segue lá também. Você que está aqui no YouTube acompanhando essa mensagem, segue lá no Instagram, Minuto com Deus 1. Só você procurar lá que vai aparecer lá o nosso perfil no Instagram. Caso você queira apoiar o nosso projeto, você pode adquirir esse livro aqui, olha. É o Recomece a Viver. 365 mensagens, uma para cada dia do ano, que vão promover um avivamento espiritual aí na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Esse livro, ele é adquirido pelo site da editora UpBooks. Nós temos também o Apoia-se, temos uma conta jurídica, temos o Pix, tudo está aí na descrição do vídeo. Amém? A restauração de Deus no vale. Primeiro, antes de fazer a leitura bíblica, deixa eu falar um pouquinho sobre o que é o vale. O vale é uma depressão que existe entre as montanhas. O vale é uma depressão, é um lugar mais baixo que existe entre uma montanha e outra. Então,
fazendo uma figura de comparação, muitas pessoas gostam de estar nos montes, nos lugares altos, nos lugares de destaque, nos lugares favoráveis, porque os montes são lugares que nos privilegiam a nossa visão, né? Nós temos uma sensação de poder, uma sensação de controle quando estamos sobre os montes. Só que entre um monte e outro, muitas vezes Deus nos faz passar pelos vales. Então, biblicamente falando, o vale de Deus, ele pode ser um lugar de isolamento. O vale pode ser um lugar de solidão. O vale pode ser aquele lugar onde você está passando por uma grande aflição. Mas o vale também é um lugar onde nós ficamos a sós com Deus. É um lugar de comunhão. É um lugar onde nós somos provados. O vale é um lugar onde nós aprendemos a depender de Deus. Nós não buscamos os lugares baixos, os vales, de uma forma voluntária. Nós gostamos dos montes, dos lugares altos, onde a nossa visão tem um longo alcance. E, além disso, a posição de monte nos dá vantagens, porque nós podemos enxergar ali a aproximação dos inimigos. E quando Deus conduziu o povo de Israel pelo deserto, em direção à terra prometida, Deus alertou a eles de que aquela terra possuía montes, mas também possuía vales. A primeira leitura que eu quero fazer com você é em Deuteronômio capítulo 11, versos 11 e 12. Enquanto você abre a sua Bíblia, se você tem um pedido de oração, se você está nesse momento passando pelo vale, seja em qualquer área da sua vida, coloque aqui o seu pedido de oração. Você que está aí no Instagram, você que está aí no YouTube, deixe o seu pedido de oração. Amém? Em nome de Jesus. Deus é maior do que o seu vale. Deus é maior do que esse vale pelo qual você está passando. Deuteronômio capítulo 11, versículos 11 e 12, diz assim: mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás as águas, terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. A terra que vocês estão para possuir é terra de montes e vales. Então, irmãos, talvez você esteja nesse momento passando por um vale. E quando nós passamos pelo vale, quando nós passamos por essa depressão, né, no sentido de lugar entre duas montanhas, não no sentido da depressão como estado em si, talvez a nossa fé e a nossa esperança, elas tendem a vacilar, a diminuir. Então, essa é uma palavra para que você tenha uma percepção de que o vale de Deus, o vale pelo qual o Senhor tem permitido que você passe, ele pode se tornar um lugar de restauração. Então, Deus não se intimida com o tamanho de um vale ou com a profundidade de um vale. Então, você também não precisa se intimidar. Precisamos manter os nossos olhos fixos no Senhor, independentemente do fato de estarmos nos montes ou nos vales. E aí eu quero passar para a leitura principal do texto que Deus colocou no meu coração aqui para compartilhar com você. Livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, do verso 1 ao verso 10. É um texto que a maioria dos cristãos evangélicos já conhece, um texto que já foi usado em várias pregações, quando
Deus leva um profeta a um vale de ossos secos. Olha o que diz a palavra do Senhor. O profeta Ezequiel que está falando isso, tá? A mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Primeira coisa que me chama a atenção aqui no verso 1. Quem levou o profeta ao vale foi o Espírito de Deus. Lembra quando Jesus foi ao deserto para ser tentado? Quem conduziu Jesus ao deserto foi Deus. Então, o vale que nós passamos, assim como os desertos que nós podemos atravessar durante a nossa vida, eles são permitidos por Deus. Às vezes as pessoas vão para os vales por causa das suas escolhas, por conta própria, mas esse vale ao qual eu estou me referindo aqui é um vale que é permitido por Deus. O profeta foi levado pelo Espírito de Deus ao vale. E aí ele diz assim: um vale cheio de ossos. Era um vale que simbolizava a morte da esperança. Ah, pastor, por que o senhor fala isso? Porque se você ler o verso 11, você vai ver assim, ó. Eu pulei do verso 1 para o verso 11, só para contextualizar. O Senhor me disse: homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Portanto, aqui nós estamos falando de um vale de ossos secos que representa pessoas que perderam a esperança e que não acreditam mais num futuro melhor. Então, se você está vivendo esse vale, essa palavra é para você. Ah, pastor, eu não estou não, eu estou nos montes. Então mande essa palavra para alguém. Certamente ela vai servir para alguém, compartilhe ela com alguém que esteja passando por um vale. Versículo 2. Ele, o Espírito do Senhor, me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Os ossos estavam sequíssimos. Me chama a atenção aqui que o profeta diz assim: eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale. Às vezes Deus vai nos dar uma percepção das coisas que até então nós não estávamos vendo, nós não estávamos percebendo. Você já passou por isso? De acontecer alguma coisa na sua vida, na sua casa, e aí a partir daquele acontecimento você entende o que está acontecendo? Você pode ver o que está acontecendo? Porque às vezes parece que a nossa mente ela quer maquiar as coisas. Ela não nos deixa perceber a gravidade de uma situação. Mas aqui o Espírito levou o profeta ao vale e fez com que ele visse. Talvez nessa semana Deus permitiu que você tivesse uma noção exata da dimensão da sua crise, daquilo que você está enfrentando na sua vida, na sua casa, na sua vida espiritual. Deus permite que nós vejamos. Os olhos estão ligados ao sentido da visão. E quando nós vemos, isso nos provoca um impacto, isso causa um choque para nós. Tem até uma expressão popular que diz assim: o que os olhos não veem, o coração não sente. Enquanto os meus olhos não veem, enquanto eu não presencio um fato, eu não tenho noção da gravidade do que está acontecendo. Só que o profeta, ele foi levado até o vale e Deus o fez ver, para que ele pudesse ter uma noção exata de como estava a vida espiritual de Israel, comparada a ossos secos, sem esperança e sem futuro. No versículo 3, Deus faz uma pergunta ao profeta.
Ezequiel capítulo 37, versículo 3. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? É uma pergunta que Deus faz para mim e para você hoje. Olha, eu te mostrei o quão terrível é a sua situação. Eu te mostrei o quão grave é a sua crise. A que nível do fundo do poço você chegou. E agora eu pergunto a você, por acaso essa situação pode ser revertida? É a pergunta de Deus para o profeta. E é a pergunta dele para você. Por acaso a sua família ainda pode ser restaurada? Por acaso o seu relacionamento ainda pode experimentar dias favoráveis? A resposta do profeta é a resposta que eu e você devemos dar a Deus. Uma resposta dada com sabedoria. Ó soberano Senhor, só tu o sabes. O que o profeta estava dizendo aqui é o seguinte: Deus, se eu olhar com os meus olhos naturais, eu só enxergo morte. Eu não vejo mais esperança diante dessa situação. Aos meus olhos naturais, acabou. É o fim. Esse vale de ossos secos não tem retorno. Não pode sair nada daí. E às vezes é assim que nós vemos a nossa situação dentro da nossa família, na nossa vida espiritual, no nosso ministério, em alguma situação pela qual você esteja passando. Você não vê saída, você não vê esperança. Mas aí a nossa resposta para Deus deve ser: se o Senhor quiser, isso pode se reverter. Só tu o sabes. Essa expressão só tu sabes, ela está relacionada também à expressão somente um milagre. Deus, isso aqui acabou. Isso aqui é um monte de ossos. O que vai fazer com o osso? Jogar fora. Mas se o Senhor operar um milagre, pode haver aqui uma restauração. Deus nos leva no vale para nos mostrar a gravidade da nossa situação, mas para mostrar também que no Senhor nós podemos ter esperança. Versículo 4. Então ele me disse. Eu acho interessante aqui, né? E algo que o Espírito ministra ao meu coração, que se perguntar para alguém assim, o que o profeta viu no vale? O que havia nesse vale? Havia ossos. Não, havia mais alguma coisa. Havia a palavra do Senhor. Havia o Espírito de Deus. Amém, meu irmão? Ele me disse, o Senhor me disse. O Espírito de Deus estava presente ali naquela situação. Mesmo que o profeta por um momento olhou e só enxergou os ossos, mas depois o próprio Deus fala com ele. É interessante que no relato de Gênesis diz que Deus criou todas as coisas e no começo a terra era sem forma e vazia. Lembra disso? A terra era sem forma e vazia. Gênesis capítulo 1. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aonde havia o caos, aonde havia uma terra sem forma, uma terra vazia, devastada, havia também o Espírito de Deus. Então, quando você olhar para a sua situação e ver somente ossos secos, ver somente o caos, a tristeza, o abandono, a desolação, lembre-se de que você pode clamar ao Espírito Santo. Existem ossos secos na sua vida? Sim, eu não duvido disso. Na minha também tem, muitos. Mas há também a presença do Espírito de Deus sobre nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra de restauração. A restauração de Deus no vale. E o que o Espírito de Deus disse para o profeta? Profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra
do Senhor. Diante de uma situação caótica, comece a profetizar. Comece a ministrar. Mesmo que eles vão achar que você está ficando doido. Ele está falando sozinho. Profetize a esses ossos secos. Ministre a palavra do Senhor. Faça com que as palavras de Deus, a Bíblia, ecoem dentro da sua casa. Não somente dentro da sua casa, mas a partir do seu coração. Comece a pregar e a viver a palavra, e você verá uma grande restauração na sua vida, no seu lar, na sua família. A sua vida será transformada, porque há poder na palavra de Deus. Profetize a esses ossos, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. O verso 5 diz assim: assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. O Espírito de Deus, a palavra de Deus, ela nos gera vida. Aonde há morte, em qualquer aspecto, em qualquer área da sua vida, o Espírito de Deus pode gerar novamente vida. A vida de Deus pode fluir em você, através de você e nas pessoas que estiverem ao seu redor. Jesus disse que aqueles que acreditassem nele, aqueles que crescem nele, do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Essa água viva que é Cristo, ela está disponível para mim e para você, meu irmão. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Verso 6 diz assim: porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. O que eu percebo aqui? No verso 5 e 6. Etapas. A restauração é um processo. Primeiro Deus fala, profetiza. Depois ele diz, a partir do momento em que vocês profetizarem, eu farei o Espírito entrar em vocês, a vida de Deus será gerada em vocês, os tendões irão aparecer, eu farei aparecer carne, eu os cobrirei com pele e vocês terão vida. Etapas. Não queira que a restauração aconteça de uma forma instantânea. Nós somos a geração miojo, né? Queremos uma refeição pronta em 3 minutos no micro-ondas. E você pode até conseguir essa refeição pronta em 3 minutos. Mas ela não se compara nunca a uma refeição feita ali num processo que vai levar algum tempo, de assar alguma coisa, de cozinhar alguma coisa, de preparar uma massa. Não se compara o sabor que você vai experimentar. Assim também é a restauração. Não existe esse negócio de, eu vou na igreja um dia e Deus vai me restaurar. Não. Aqui, esse texto me deixa entender que a restauração que Deus operou lá no Vale dos Ossos Secos foi marcada por etapas. E também assim será na nossa vida. Verso 7 diz assim: e eu profetizei conforme a ordem recebida. Eu obedeci a Deus. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Essa palavra que eu estou ministrando aqui, vai ser uma palavra breve, ela pode ser mais uma palavra na sua vida. Mais uma mensagem que você ouviu, que você gostou, que você até chorou, compartilhou com alguém. Mas se você não transformar isso que eu estou dizendo aqui em uma atitude de fé, não vai acontecer nada. O profeta ouviu a ordem de Deus e obedeceu. Então, fala de obediência. Nós precisamos obedecer a Deus. Deus está mandando profetizar? Profetize. Comece a orar aí dentro da sua casa. Comece a clamar ao Senhor no seu quarto.
Se você é autoridade aí no seu lar, peça a palavra, né? Peça não. Comunique que durante as refeições, antes das refeições, você vai fazer uma oração. Estabeleça que na sua casa haverá uma reunião informal aí à mesa com a sua família. E o que eu faço nessa reunião, pastor? Leia a palavra de Deus para eles e faça uma oração de agradecimento a Deus. Você não precisa ser pastor, líder, ter conhecimento teológico para fazer essas coisas, não. Você é autoridade sobre a sua casa. Não existe oração mais poderosa pela sua família do que a oração do pai, a oração da mãe por essa família. Ah, pastor, mas aqui é só eu que sirvo a Deus. Você pode orar, você pode clamar ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Os comentários do Instagram estão parados aqui. Deixa eu ver aqui. Amém. Simone está dizendo, entregue nas mãos de Deus. Ela irá vencer. Continuar acreditando na restauração. A Vanessa está falando. Né? Deixa eu ver lá no YouTube. O Adão está pedindo oração pela vida dele, pela família. A Tati Freitas está dizendo, eu creio em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa é você crer nessa palavra, né? Deus está, através da palavra, gerando fé no seu coração para que você haja. Profetize na sua casa. Os ossos secos podem ser restaurados. Deus nos leva ao vale para que nós experimentemos a restauração. Desculpa. Versículo 7. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Sabe por que nós nos transformamos muitas vezes em ossos secos? É porque nós nos afastamos do Espírito de Deus. Podemos ter tendões, podemos ter carne, podemos ter o conhecimento, a sabedoria, mas nada disso vale sem o Espírito de Deus. Então, o versículo 8 diz que os ossos foram cobertos por tendões, pela carne, pela pele, mas não havia neles o Espírito. Eu preciso ter intimidade com o Espírito Santo. Eu preciso buscar ao Espírito Santo de Deus, ser cheio do Espírito Santo. Pedir a Deus, Senhor, me enche com o teu Espírito. Espírito Santo, fica à vontade no meu coração. Faça morada no meu coração. Tira de mim tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não te agrada, mas habita no meu coração. Porque assim nós vamos experimentar a restauração do Senhor. Versículo 9. A seguir ele me disse, profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. O que era antes uma visão de ossos secos, agora era uma visão de um exército. Exército simboliza força. Não somente força, exército simboliza conquista. Exército simboliza organização também. Né? Um exército, ele não ataca de uma forma desorganizada. Ele tem uma linha de comando, ele tem uma estratégia. Então, isso é o que Deus vai fazer na sua vida, essa restauração. Talvez hoje você se veja, você e a sua casa, como um monte de ossos secos, sem serventia. Deus quer transformar esses ossos em um grande exército. Amém? Aí você pode dizer assim, pastor, eu já estou tranquilo, eu já estou bem, assim, eu não estou nessa lamúria toda que o senhor está falando aí, de osso seco, não.
Eu já me vejo como parte de um exército. Glória a Deus por isso. Então você é um instrumento de Deus para transmitir essa palavra, para levar vida por onde você passa, para profetizar na vida de outras pessoas. O profeta Ezequiel foi levado ali numa visão que Deus deu a ele para que ele percebesse o poder que tinha a profecia, a palavra de Deus. Então, se você um dia, como eu, fez parte desses ossos secos, estava lá jogado ao nada e Deus transformou você num exército, é para que você leve essa mensagem também a outras pessoas. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, essa é uma palavra que leva até o seu coração a esperança do Senhor. A esperança do Senhor. Aqueles ossos eram a casa de Israel, que somos eu e você, que não tinha mais esperança, que não tinha mais futuro. Talvez você não tenha mais esperança na sua vida profissional, no seu casamento, na política. Tem gente que olha para a política e fala assim: ah, não, eu perdi a esperança. Eu elegi uma pessoa que eu achei que ia ser diferente e o negócio é a mesma coisa, pastor. É a mesma corrupção, é a mesma roubalheira. Talvez você esteja assim, sem esperança. Hoje o Senhor quer te dar essa restauração através da palavra, através do Espírito, através da obediência. Amém? Eu vou orar por você. Eu quero encerrar essa palavra mencionando aqui um outro vale. Salmos, capítulo 84, do verso 5 ao verso 7, Deus fala de um vale de lágrimas. O salmista escreveu a respeito de um vale de lágrimas. Tem gente que está passando por esse vale agora, esse vale de lágrimas que foi provocado pela perda, pela traição, pela decepção, pela frustração. E esse momento para ele, para ela, se tornou o vale de lágrimas. Algumas versões falam o vale de Baca. Mas tem uma tradução, nova tradução, linguagem de hoje, que traduz para a gente como um vale de lágrimas. Olha o que o salmista escreveu. Salmos 84, do verso 5 ao verso 7. Felizes são aqueles que de ti, Senhor, recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. Quando eles passam pelo vale de lágrimas, ele fica cheio de fontes de águas e as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Enquanto vão indo, a força vai aumentando. Eles verão o Deus dos deuses em Sião. Tem uma outra versão que diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, que é o vale de lágrimas, faz dele uma fonte. A chuva enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. O que eu quero ressaltar aqui nessa passagem é que Deus transforma o vale de lágrimas em um lugar de bênçãos. Deus transforma a maldição em bênção. Deus pode mudar de uma forma radical os seus dias de pranto, de luto, em dias de festa. É isso que o Senhor está ministrando aqui ao seu coração. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero pedir que você coloque o seu pedido de oração, coloque aí aquilo que mais tem afligido você, agradecendo aqui ao irmão aqui que ofertou ao nosso ministério AEX, eu não sei,
o nome aqui, né, que fez um superchat aqui. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, no nome de Jesus. E aos irmãos que se tornaram membros. Ah, tá, ele está pedindo oração pela Geralda Rodrigues Goulart e familiares, falando aqui de Belo Horizonte. É porque você mudou aqui, acho que o e-mail de onde você está falando, então não aparece seu nome. Coloque o seu pedido de oração, coloque essa situação que tem afligido você, que tem tirado o seu sono. E eu vou orar. Nós vamos, daqui a pouco, encerrar essa transmissão após a oração. Mas eu convido você a assistir um bate-papo que eu vou fazer logo em seguida, vai começar às 20 horas, junto com a pastora Alessandra, onde nós vamos falar sobre o poder da inveja. O poder da inveja. Então eu queria convidar você a participar daqui a pouquinho. Assim que eu encerrar aqui, eu vou abrir uma outra sala, né? Uma outra transmissão, e nós vamos também pelo YouTube, pelo Instagram, falar sobre o poder da inveja. Eu vou estar aqui junto com a minha esposa falando sobre esse tema. Mas vamos orar ao Senhor diante dessa palavra. Deus pode nos restaurar no vale. Deus pode transformar o nosso vale de lágrimas, de lamento, pode se tornar para nós um vale de bênçãos. O tempo de escassez pode se tornar um tempo de colheita. É isso que Deus tem para dizer para você. As suas lágrimas não têm sido em vão. Deus tem recolhido as suas lágrimas. Ele tem visto o seu sofrimento. E no tempo certo ele vai agir em relação a essa situação que você tem lutado tanto. Amém? Feche os seus olhos, se você puder, e curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus e Pai, somos eternamente gratos pela Tua palavra. Ó Deus, obrigado porque sabemos que o Senhor é um Deus dos montes, mas também é o Deus dos vales. O Senhor está conosco nos dias de festa, nos dias de alegria, nos dias de celebração, mas principalmente o Senhor também está conosco naqueles dias em que nós nos sentimos tristes, abatidos, nos dias em que nós passamos pelo vale. Deus, eu oro por aqueles que perderam a esperança, aqueles que estão, como disse o versículo 11 de Ezequiel 37, sem esperança e sem futuro. Pessoas que de tanto lutar por situações, por causas aparentemente impossíveis, deixaram de acreditar, deixaram de crer e não conseguem contemplar mais dias melhores. Não conseguem acreditar que haverá um futuro melhor. Que o Senhor sopre sobre a vida desse irmão e dessa irmã um novo fôlego de vida, que seja capaz de fortalecer o seu espírito, de ressuscitar a sua fé, e junto com a sua fé, ressuscite os seus sonhos, a sua motivação e a sua vontade de viver. Visita agora, Senhor, essa família. Eu oro para que o Senhor vá de encontro às necessidades desse casal. Não deixe que nada falte para eles. Traga, Senhor, alimento para essa casa. Traga, de alguma forma, o sustento para que eles consigam honrar os seus compromissos financeiros. Abre as portas, Senhor, que se fecharam na vida de tantas pessoas em função dessa pandemia. Ó Deus, e em relação a essa crise que se instalou na vida desse casal, dessa família, eu creio que o Senhor pode trazer a paz novamente, a alegria a esse lar, a restauração, o perdão e a reconciliação, independentemente do que tenha acontecido, que possam se amar novamente. Restaura, Senhor, essa amizade que foi rompida,
entre essas pessoas que são da mesma igreja, a igreja de Cristo, mas que, por causa de algum desentendimento, romperam seus laços e não se falam mais, e uma até bloqueou a outra aí no celular, não segue ela mais, ele mais na rede social. Que o Senhor traga a reconciliação, porque nós sabemos que se não perdoarmos as pessoas que nos ofendem, nós também não seremos perdoados pelo Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoe, nos dê uma semana de bênção, de paz, de vitória, de conquistas, que o nosso vale de lágrimas se transforme em um vale de bênçãos, que os ossos secos que nós estamos vendo possam se reconstituírem e se tornarem um grande exército. É isso que nós te pedimos, Senhor. Pela fé no teu Filho Jesus, nós cremos, por isso nós oramos ao Senhor. Eu apresento diante de ti todos os pedidos de oração que foram colocados aqui nesses comentários, por todas as pessoas, todos aqueles que colocaram aqui, Senhor, no YouTube, no Instagram. Que o Senhor, segundo a tua vontade, atenda cada um deles. Não deixe que a vida dessas pessoas fique nas mãos do inimigo, mas toma a vida de cada um em tuas mãos e os conduza a um lugar de bênção. Dê saúde àqueles que estão enfrentando enfermidades. Dê alimento àqueles que estão passando por necessidades. Abre as portas de emprego, Deus, para aqueles que perderam seus empregos. Restaure casamentos, relacionamentos. Traga de volta aquele que se afastou dos teus caminhos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.